Vídeo 38. Agora eu ia para a noite com todos os motivos para beber e até com uma certa raiva do mundo. Por que que as coisas aconteciam assim no mundo? Não era em Portugal, não era no Brasil, não era na China, era no mundo. É aquela revolta contra o mundo. Eu agora transitava pelo Bairro Alto, e aqui já vai outra observação. Eu peguei na internet imagens do Bairro Alto hoje, e o Bairro Alto não era do jeito que é hoje. Se fosse naquela época do jeito que é hoje, eu me matava na primeira semana em Portugal bebendo. Quem quiser, olhem imagens do Bairro Alto, a zona boêmia de Lisboa, hoje, né? É uma loucura. Na época não era assim. O Bairro Alto tinha bares, mas não um do lado do outro, um grudado no outro. E eu ali procurando festa, mulheres, bebida, e eu me perdia. E tinha uma característica que alguns bares fechavam cedo. Alguns bares fechavam 2 horas da manhã, da madrugada. Outros bares às 3, às 4. E o que eu fazia? Eu ia virando de bar em bar. Eu terminava num, o bar fechava, eu era o último a sair, eu ia a outro, eu era o último a sair, e assim eu ia trocando. Já completamente bêbado. E no Bairro Alto existiam alguns bares exclusivamente de fado. E o fado é uma música que, além de se escutar, tem que se entender o fado. Não entender a letra, que muitas vezes a música, pela pronúncia, eu não entendia nem o que as pessoas estavam falando. Mas entender o sentido do fado. E eu sempre pensei que para entender Portugal tem que se entender o fado. E eu já emocionado com as coisas que estavam me acontecendo, completamente bêbado e perdido por aquelas ruas do Bairro Alto, eu chorava. Eu chorava feito louco, mas chorava mesmo, sabe? Eu chorava e pensava na minha família, pensava no Brasil, pensava na vida que eu tinha deixado para trás, e eu me terminava. E isto, eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que chorava muito. Por muito pouco motivo, eu sempre estava chorando. Então eu me terminava e deixava a emoção tomar conta de mim. Que era um erro, né? Eu estava em Portugal, vivendo aquela vida fantástica, fazendo a minha vida fantástica, e eu poderia vivê-la sem me estressar. Mas não, eu ainda estava preso ao Brasil. Do Bairro Alto, eu já tinha rodado muito. Em outras noites, eu me via obrigado a rodar por outros bares. E
uma zona que não era tão assim de bares, de gurizada, mas tinha alguns, era Alfama. Alfama é um dos bairros mais tradicionais e mais antigos de Lisboa, com aquelas ruas estreitas, apertadas, escadarias, ruas que não passam carro. E ali eu também encontrava um que outro bar com fado. E o engraçado é que eu não entrava nos bares de fado. Eu ficava na porta chorando, porque daí às vezes eu pegava alguma bebida em algum outro bar e eu ficava chorando, me terminando, pensando no Brasil. Mas a vida tinha que continuar, né? Com o fado ou sem o fado. Aliás, aqui tem uma observação muito boa em relação ao fado, porque a gente escutava fado assim, como eu estou falando, né? Não era aquilo de chegar e hoje eu vou escutar fado. E o Mala era o cara mais preguiçoso do universo, né? Coisa que eu não entendia, porque o Mala tinha sido jogador de futebol, treinava futebol, lá não estava treinando em Portugal, mas já tinha treinado no Brasil. E apesar do Mala não parecer, ele tinha um perfil atlético, né? E nas vezes que o Mala ia comigo para as Amoreiras, a gente pegava o metro e descia na rotunda, né? E da rotunda até as Amoreiras tinha, para nós do sul aqui, a expressão nem no Brasil é conhecida de todo o Brasil, tinha uma lomba. Lomba é uma subida forte, né? Então, para nós gaúchos, era uma lomba aquilo. Até em outras partes do Brasil, aquilo seria um aclive, uma subida. E ali embaixo tinha que se pegar o autocarro para chegar até as Amoreiras. Eu não gostava, porque tinha uma paragem, né? E a paragem é a parada de ônibus, né? E aquela paragem enchia de gente, né? Formavam várias bichas. Bichas são filas, né? Então a gente chegava na paragem e tinha que parar numa daquelas bichas e esperar o autocarro que interessasse, que fosse chegar até as Amoreiras. Eu não gostava de esperar ali e realmente eu sempre subia aquela lomba a pé, né? Mas se o Mala estava comigo, o Mala chegava e atacava um táxi. E eu sabia já que os motoristas de táxi não gostavam de fazer aquela corrida curta, que era só subir aquela lomba, 2 minutos ali de carro, e já se estava nas Amoreiras, né? Mas o Mala, eu dizia, não ataca o táxi, ele atacava, e o Mala já quase se jogava no chão e falava na porta do motorista: olha, eu quebrei a perna. Imediatamente o motorista, o taxista, descia: não, meu jovem, eu vou lhe ajudar. E só faltava botar o Mala no colo e colocá-lo dentro do táxi. Eu ficava indignado com isso e eu queria dar no Mala. Mas o Mala só gritava para mim: tu vai ficar aí, subir a pé, ou tu vem comigo no táxi? E eu entrava no táxi, o Mala pela perna, então, entre aspas, quebrada dele. A primeira coisa que o Mala fazia era sentar no banco da frente, e os taxistas, devido ao turismo, sempre tinham umas fitas cassetes, e o Mala dizia: o senhor por acaso não tem Amália Rodrigues? Todo mundo sabe que a Amália Rodrigues é o ícone do fado, né?
E o Mala não gostava de fado, não queria saber de fado, não curtia a Amália Rodrigues, mas o Mala fazia tudo aquilo só para patifar. Imediatamente o taxista, mas pois, já puxava uma fita cassete, colocava no toca-fitas e nós subíamos para as Amoreiras, escutando Amália Rodrigues. E o Mala só faltava chorar.